Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos à nossa aula de clínica cirúrgica, aula de número 7, onde vamos dar continuidade, aos estudos de como é a assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Vamos fazer uma breve revisão nessa aula do que é cirurgia, quais são as técnicas usadas nos tempos cirúrgicos para a realização das cirurgias. A cirurgia, como você sabe, é a operação ou tratamento de qualquer doença, lesão, ao qual, por alguma deformidade externa ou interna, tem o objetivo de fazer essa reparação, corrigir e aliviar o problema físico do paciente. Ela, de acordo com a classificação e a finalidade, ela pode ser de forma diagnóstica exploratória, corretiva, construtora ou cosmética, e paliativa. Ela é classificada como por potencialidade, de contaminação. Ela pode ser limpa, potencialmente contaminada e também contaminada ou infectada. Lembra que falei que as cirurgias limpas, elas são realizadas em tecidos estéreis, como nos tratos digestórios, ou seja, quando não há uma ausência de grande contaminação, ou seja, quando não pode ocasionar um processo infeccioso local. Temos como exemplo desses locais de grande potencialidade de contaminação os tratos digestório e urinário. E temos as cirurgias de potencialidade contaminada, que são realizadas em tecidos de difícil descontaminação, que na ausência da sua supuração local, com a penetração nos tratos digestórios, respiratório ou urinário, pode ocorrer uma contaminação significativa. É o exemplo de uma fratura também exposta, que é considerada uma cirurgia potencialmente contaminada. Já as cirurgias contaminadas, elas são realizadas em tecidos recentemente traumatizados, e abertos, e de difícil descontaminação também, como por exemplo um processo inflamatório sem supuração, apendicite, é considerada uma cirurgia contaminada. E já as infectadas, elas são realizadas em tecidos com supuração local, tecidos necrosados, feridas traumáticas sujas, exemplo as cirurgias de retos e ânus, com pus, elas são consideradas cirurgias infectadas. Vimos também, vocês têm um material já com as nomenclaturas cirúrgicas, o nome composto de raiz, que identifica a parte do corpo a ser submetida à cirurgia, que é somada com seu prefixo e seu sufixo. Temos exemplo aqui da ângio, que é relacionada aos vasos sanguíneos, a flebo, que é a veia, a tráqueo, que é a traqueia, a rino, nariz, oto, ouvido, e oftalmo, olhos. E o íster, o útero, láparo, é toda a parede abdominal, a orque é testículo, atro, gastro, que atro é articulação, e gastro, estômago, entero, intestino, salpinge, trompas e falópio, e mamo, mamas, espleno, baço e nefro, rins. Todos esses prefixos, ou seja, essa raiz, a nomenclatura raiz, elas precisam de um prefixo e um sufixo. O que é? Prefixo é o que vem antes e sufixo o que vem depois. Essas são as palavras raízes que são ligadas a uma parte do nosso corpo que é submetida a uma cirurgia, e com esses prefixos e sufixos eles vão dar
nomenclatura cirúrgica, ou seja, o tipo de cirurgia que é realizada naquela parte do nosso corpo, tá bem? Os prefixos sempre vai ser os utilizados ex, que é externo, quando vocês vê algum prefixo ligado àquelas nomenclaturas raízes, que foi ex, vai ser mesma coisa que externo, fora, circum, ao redor, cisão, separação. Temos exemplo aqui da exoftalmia, que é a projeção acentuada do globo ocular, e a circuncisão ou postectomia, que é a incisão do prepúcio. Os sufixos vamos ter sempre atomia, estomia, ectomia, plastia, pexia, síntese e escopia, tá? Atomia é a incisão, corte. Estomia é comunicar um órgão tubular oco com o exterior através de uma boca. Ou seja, temos aí um grande exemplo das estomias, a colostomia, né? Temos a ectomia, que é a retirada parcial ou total de um órgão. A esterectomia, né, que é a retirada do útero, por exemplo. Plastia, que é a reparação plástica. A apexia, que é uma fixação. A síntese, que é a punção de um órgão ou tecido para drenagem ou coleta de um líquido. E a escopia, que é a visualização de uma cavidade através de um aparelho especial. Com essa classificação, com essas cirurgias, nós classificamos as cirurgias em base de urgência e emergência, tá? Lembra que falei nas aulas anteriores que a emergência é uma atenção imediata, na qual o distúrbio pode ser ameaçador à vida e tem que ser feita naquele momento, naquela hora, aquele processo cirúrgico. Já a urgência também é de atenção rápida, mas pode esperar um pouquinho. Pode ser ainda feito exames, pode ser feito também alguma busca de algum parecer cardiológico, entre outros. E tem a classificação na base de urgências requeridas, que o paciente precisa realizar a cirurgia, que pode entra na atenção, né, cirúrgica, mas que ele pode não realizar hoje, pode realizar amanhã, mas que deve ser realizada. É a eletiva, que o paciente pode ser operado, mas que ele passa por um processo de espera, onde seja realizado, um exemplo pode ser realizado algum tratamento antes para poder posteriormente ser realizado essa cirurgia. Já o opcional é uma decisão do paciente. Pode ou não. Geralmente as cirurgias plásticas, né, é opcional. O paciente vai fazer a correção ou não, é uma decisão do paciente. Revisando também sobre a estrutura do centro cirúrgico, o centro cirúrgico é dividido ao seu risco, né, que ele pode ter na sua estrutura uma área não restrita, né, que é as áreas de circulação livres, a semi-restrita e a restrita, como vocês viram nos desenhos que vocês desenharam, né, da planta física do centro cirúrgico, viram como é classificada essas áreas. Não vou falar muito porque isso é uma revisão e vocês já fizeram um trabalho sobre isso. Vamos lá. A aula de hoje, vocês vão ver nos slides, vão ver também, vão estudar em algum material, né, que com certeza vocês vão pesquisar. Como é o cuidado de enfermagem, as técnicas que utilizamos no centro cirúrgico. Aí eu vou falar para vocês hoje como é essa técnica em todos os tempos cirúrgicos, tá? Começamos a cuidado e assistência de enfermagem no pré-operatório, né? Que é um período pré, já está dizendo que é antes da operação, que esse período abrange
esse tempo, esse período abrange desde o momento pela decisão cirúrgica até a transferência do paciente, ou seja, do cliente para a mesa cirúrgica. Tá? É o pré-operatório. O momento em que foi diagnosticado, que precisa fazer o ato cirúrgico, ele já considera-se pré-operatório. Tá? O período pré-operatório divide-se em imediato. Lembra, isso é assunto ainda das primeiras aulas. Só estou revisando que para consolidar como é realizada as técnicas e toda a assistência de enfermagem, nós temos que ter essa direção dos períodos operatórios, né? Que é pré, trans e pós-operatório. Nós estamos no pré-operatório. No pré-operatório, ele pode ser mediato e imediato, tá? No pré-operatório imediato, o cliente é submetido, né, a exames. Esses exames vão auxiliar na confirmação do diagnóstico, né? Que vão auxiliar para o planejamento cirúrgico, o tratamento clínico para diminuir, que é um tratamento clínico, né, para diminuir sintomas, e também onde vai ser tomada todas as devidas precauções necessárias para evitar complicações no pós-operatório. Ou seja, é um período que abrange desde a sua indicação até o dia anterior da mesma, ou horas anteriores ao ato da cirurgia, ou seja, a cirurgia propriamente dita. O pré-operatório imediato são as primeiras 24 horas anteriores às cirurgias. Pronto, vamos dar exemplo. Amanhã, às 3 horas da tarde, vai ser realizada a minha cirurgia. A partir de hoje, 3 horas da tarde, eu já começo no meu pré-operatório imediato, que antecede as primeiras 24 horas antes do ato cirúrgico. Ele tem esse período tem o objetivo de preparar o cliente para o ato cirúrgico, ou seja, mediante os seguintes procedimentos: jejum, esvaziamento ou limpeza intestinal, esvaziamento vesical, não é? Que é o esvaziamento da bexiga, preparação da pele para aplicação da medicação pré-anestésica, dependendo do local da cirurgia, é feita a tricotomia, vai depender também se a pessoa tem muitos pelos ou não, mas de certa forma é feita uma preparação daquele local da incisão, ou seja, do corte cirúrgico. Isso tudo é a enfermagem que presta essa assistência, tá? Do pré-operatório. No pré-operatório imediato, também deve ser realizado o preparo emocional do paciente, orientar, né, quanto à dor, a náuseas. Tudo isso tem que ser realizado, essas orientações antes. O paciente deve saber o que vai acontecer, né, com ele, passo a passo. Orientar, né, sobre a dor, sobre as náuseas, os efeitos pós-operatório, porque no momento que o paciente no pré vai ser submetido à anestesia, ele vai ficar inconsciente. Quando ele voltar no pós-operatório, na sala de recuperação pós-anestésica, ele vai sentir dor, alguns efeitos colaterais pós-anestésicos, né? E ele deve saber o porquê. Ele deve entender, né, o porquê dessa sintomatologia pós-anestésica. Aí, no pré-operatório, ele já deve estar preparado para isso. A enfermagem tem esse papel de preparar o emocional, orientar quanto à dor e náuseas, orientar quanto também à deambulação precoce, ensinar os movimentos ativos, né, dos membros inferiores. É muito importante essa estimulação, né, da deambulação precoce. Mensurar dados antropométricos, peso e altura, sinais vitais, para posteriores comparações, encaminhar para realizar exames de sangue, raio-x, eletrocardiogramas, tomografia, entre outros, o que for necessário. Preparo do intestino quando indicado dias antes ou à noite anterior à cirurgia. Cada cirurgia, como vocês sabem, tem suas indicações para preparo.
porque as cirurgias podem ser simples, média complexidade ou de grande complexidade, né? Aí o paciente deve ser preparado para essa assistência ou esses procedimentos. O pré-operatório tem uma finalidade, né, de prevenir infecções posteriores, por isso que deve ser feita toda essa assistência ao paciente. A enfermagem vai favorecer, né, na prevenção, favorecer, né, no cuidado, diminuindo a expansão da quantidade da virulência dos micro-organismos, como também a capacidade de defesa do cliente. Ou seja, essa defesa é a questão da biossegurança, ou seja, onde o paciente deve estar higienizado, mas também o profissional que está dando assistência vai usar medidas profiláticas através dos EPIs. Os cuidados que deve se ter com a equipe: uniformes limpos, unhas curtas, limpas, lavagem das mãos antes e após cada procedimento, respeitar as técnicas assépticas, né, na execução dos cuidados, oferecer ambiente limpo, observar os sinais e sintomas da infecção. Com o paciente, o banho com antissépticos específicos, clorexidina, solução de iodo, que é o PV-PVI, e na noite anterior do dia das cirurgias, ou horas antes, é realizada a tricotomia, a lavagem intestinal, retirada dos objetos pessoais, como por exemplo as próteses, entre outros. No pré-operatório imediato, deve ser feita algumas prevenções, né, para diminuir, ou seja, evitar complicações anestésicas, tipo jejum de 6 horas antes de cirurgia. O objetivo é evitar vômitos e prevenir a aspiração de resíduos alimentares por ocasião da anestesia, né? Por isso que é importante esse jejum, né, de 6 a 12 horas antes. A prevenção de complicações, né, com a relação à infecção, né, da pele, por exemplo, onde devemos fazer a higienização pessoal com banho, com germicida, clorexidina e a solução, né, de iodo, PVI. A tricotomia deve ser realizada no máximo até 2 horas antes. E às vezes é realizada até no próprio centro cirúrgico mesmo, em menor área possível e com método menos agressivo, né? Deve ser feito dessa forma, até 2 horas antes e às vezes até no centro cirúrgico mesmo. Os profissionais de enfermagem devem sempre atentar horas antes, até 2 horas antes, ver com o paciente se foi realizada essa tricotomia, a higienização, entre outras recomendações. O esvaziamento intestinal deve ser realizado de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico, né? Como eu falei, a cirurgia, um exemplo, vai ser amanhã às 3 horas. Se vai ser amanhã até às 3 horas, eu posso só vai poder se alimentar, ingerir algum alimento até a noite. Até a noite, no máximo meia-noite, aí depois não vai mais. A lavagem intestinal, não, uso de laxativos também é muito importante para favorecer a evacuação. Alguns médicos prescrevem, né, já antes da cirurgia, prescreve alguns laxativos para os pacientes. A lavagem intestinal, ou também pode ser chamada de enteroclisma, deve ser introduzido, que é a introdução, né, de líquido máximo de 2.000 ml no intestino, através do ânus, ou na boca da colostomia, se o paciente tiver a colostomia, né, com o objetivo de promover esvaziamento intestinal. O enema é a aplicação de 500 ml de substância pelo reto, e
Deve ser realizada também a remoção de joias, anéis, próteses dentárias, lentes de contato, esvaziamento da bexiga, esvaziamento espontâneo, pré-anestésico também deve ser realizado. E em alguns casos, o uso de sonda vesical demora, que são aquelas cirurgias em que o paciente necessita manter a bexiga vazia ou naquelas cirurgias de longa duração, ou que é feito geralmente, ou que é realizado geralmente no centro cirúrgico. Quando é que é indicada a lavagem intestinal, ou seja, o enterotismo? É indicado para aliviar a constipação, evitar a distensão das flatulências, preparar o intestino para exames, partos e cirurgias. Ou seja, ele é sempre indicado para, além do apoio cirúrgico, né, vai dar essa sensação de alívio para o paciente. Vamos utilizar frasco com solução própria, prescrita e aquecida para o paciente, que sempre é em média água morna, né? Ou seja, com o suporte de soro, e também nas medidas prescritas adequadas para cada tipo de paciente. Vamos utilizar gases, lubrificantes, forro impermeável, cuba, biombo, luvas de procedimentos, isso tudo para fazer essa lavagem intestinal. O enema, que é semelhante à lavagem intestinal, ele é definido apenas a quantidade. Né? Nunca deve-se, na realização do enema, nunca deve-se forçar a entrada da sonda. Caso encontre resistência, aconselha-se afastar a sonda e, com cuidado, tentar novamente. Se não conseguir certificar-se, se há um obstáculo, suspender o procedimento e comunicar o médico e anotar no relatório. Geralmente, quando é preciso fazer esse tipo de procedimento, o que pode acontecer ou o que pode dificultar a realização desse procedimento como disse, a resistência. Às vezes a pessoa se sente envergonhada, aí não relaxa. Às vezes, em alguns casos, algum fecaloma muito, muito endurecido atrapalha bastante para a passagem, para a lavagem, para esse tipo de procedimento, para a realização do enema. Mas que dá para ser feito, dá. Só explicar direitinho como vai ser o procedimento e usar a técnica adequada, tá? Usando todos os materiais dá para realizar o procedimento sem problema nenhum. A verificação dos sinais vitais antes de encaminhar ao centro cirúrgico é de grande importância, principalmente a pressão, a glicose, enfim, esses são os primordiais, né? Verificar o prontuário, exames, é muito importante verificar o prontuário do paciente, porque acontece muito de, se não for realizado, fazer esse checar, né, o prontuário do paciente. O paciente pode ocorrer de colocar na mesa cirúrgica um paciente que não é o paciente daquela cirurgia, ver qual tipo de cirurgia, o membro que vai ser realizado a cirurgia, porque se for só, tá lá na fila de espera, os pacientes cirúrgicos, aí chega lá a enfermagem, vamos lá, seu Antônio, venha cá, vamos entrar no bloco cirúrgico. Quantos Antônios tem ali? Não é? Aí vai pegar o Antônio errado, vai amputar um braço que não era o braço, era o braço direito, por exemplo, era o braço esquerdo, e não era esse seu Antônio, era outro. Portanto, aí a importância de verificar o prontuário do paciente é muito importante, principalmente checar nome, idade e entre outros. Os exames também é muito importante. O consentimento livre deve ser informado, né? Prescrição de registro de enfermagem, encaminhamento junto ao paciente, tudo isso deve ser verificado juntamente com o prontuário. Deve ser
administrado o pré-anestésico, né, 45 a 60 minutos antes do início da anestesia. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Manter o ambiente silencioso para promover relaxamento, vestir o paciente, né, com a, a camisola, ou seja, aquela roupa própria do centro cirúrgico, o gorro, o propé, promover a limpeza e arrumação de toda a unidade do paciente, né? E vem a questão dos medicamentos pré-anestésicos, que são mais comuns, que são os à base os de benzodiazepínicos, os hipnóticos, os neuroleptéticos e os opiáceos. Esses são os medicamentos mais comuns para o paciente, né, pré-operatório. Aí vem agora o período transoperatório, que é a cirurgia propriamente dita, que compreende desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento do seu encaminhamento para a sala de recuperação pós-anestésica. É um período compreende desde o início até o final da anestesia. Foi realizada a anestesia, ele já está no transoperatório. Aí acabou o efeito de cirurgia, ainda é transoperatório, tá? Todas as ações e assistências desenvolvidas nessa fase devem atender não só às atividades técnicas, mas também todas as expectativas do paciente. Toda a equipe deve estar atenta, deve estar atenta no sentido de oferecer ao paciente todo o apoio e atenção, respeitando suas crenças e valores e seus medos e também suas necessidades, mantendo elas em segurança e presteza e eficácia. No transoperatório, deve-se receber o paciente no centro cirúrgico, né? A enfermagem vai receber o paciente no centro cirúrgico, apresentar-se ao paciente, verificar a pulseira, a identificação, como falei, a identificação do prontuário, confirmar todas as informações sobre o horário de jejum, alergias a medicamentos, doenças anteriores, condutas de segurança, encaminhar o paciente às salas de operações, colocar o paciente na mesa cirúrgica de modo confortável e seguro e sempre manter o paciente calmo, né? No intraoperatório, né, deve ser feito monitorizar o paciente e mantê-lo aquecido, auxiliar a equipe cirúrgica. A enfermagem tem essa função, né, no intraoperatório, de auxiliar toda a equipe cirúrgica a posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar o anestesiologista durante a condução anestésica, realizar também o cateterismo vesical, se necessário, proteger a pele do paciente durante a antisepsia com produtos químicos, aquecê-los, promover massageamento, realizar enfaixamento se necessário e registrar todos os cuidados prestados. A função da enfermagem nesse intraoperatório são frequentemente descritas na termos de atividades de circulação e instrumentação. Lembra que eu falei? A enfermagem, basicamente, no centro cirúrgico, trabalha na sala de operação como circulação e instrumentação. O circulante é aquele que vai gerenciar a sala de operação, é o único que se move, que sai. Ele vai proteger o cliente quanto às suas necessidades de saúde e segurança e monitorizar as atividades dos componentes da equipe cirúrgica. Ele deve checar as condições, né, da sala de operação, montar a sala de operação e quem faz a circulação na sala, né? E também auxilia na desmontagem da sala de operação, na montagem e na desmontagem também, tá? A função do circulante é garantir a higiene, adequar a temperatura, a umidade, a luminosidade, garantir o funcionamento dos equipamentos com segurança, disponibilizar os suprimentos materiais, ou seja, ele vai suprir, né, todas as necessidades da equipe cirúrgica. Se faltar se foi, por exemplo, quebrou, caiu, contaminou
algum material e não tem um extra, ele vai ter que buscar. Ele vai disponibilizar também das práticas sépticas, vai auxiliar para ter uma garantia de segurança e comodidade de toda a equipe e também do paciente. Outras considerações em relação ao bisturi. Faz necessário aplicar gel condutor na placa neutra para neutralizar a carga elétrica quando do contato da mesma com o paciente, né, com o corpo do paciente, conforme a orientação do fabricante. Aí o circulante vai colocar a placa neutra sobre a panturrilha de outra região de grande massa muscular, evitando que outras áreas dificultem o contato com o corpo do cliente, como saliências ósseas, pele escarificada, ou seja, aquelas peles que estejam com escaras, né? E áreas de grande pilosidade e pele úmida. É muito importante o circulante estar atentado para essas considerações. Revisando também, lembra que nós temos os períodos, né, cirúrgicos, que é pré, trans e pós-operatório. Temos os tempos cirúrgicos, que são diérese, hemostasia, exérese e síntese. A diérese, que significa dividir, separar ou cortar os tecidos através do bisturi elétrico, tesoura, serra ou laser, bisturi, tesouras ou trépano, né? É o primeiro tempo cirúrgico. Temos o segundo tempo cirúrgico, que é a hemostasia, que é através da compressão direta com os dedos ou uso de pinças, bisturi elétricos, ou sutura, né, para prevenir também ou impedir o sangramento. Utilizamos as pinças, alguns instrumentais como a pinça de Kerr, Koch e Rochet. O terceiro tempo é atingir a área comprometida, que é o terceiro tempo cirúrgico, que é a exérese, que é a cirurgia propriamente dita. E o quarto tempo, que é a etapa final, que é a síntese cirúrgica, que é a aproximação das bordas operatórias através das suturas. São uma revisão do tempo cirúrgico para vocês não esquecerem. Temos os períodos operatórios e os tempos cirúrgicos. Os períodos é pré, trans e pós-operatórios, e os tempos cirúrgicos é exérese, hemostasia, diérese, hemostasia, exérese e síntese, tá? São os 4 tempos cirúrgicos. Lembra que vimos na última aula, nós abordamos os fios de suturas, os tipos de anestesias, né? Que elas são anestesia geral, hack, a peridural e a anestesia local, e também tem a tópica. E a importância do posicionamento do paciente também, né? Onde abordamos bastante. E falando dos cuidados de enfermagem, dando continuidade, vamos falar sobre os cuidados no pós-operatório. Ou seja, o pós-operatório inicia-se a partir da saída do cliente da sala de operação e perdura até a sua total recuperação. E ela pode ser dividida em pós-operatório imediato, que é até as primeiras 24 horas posteriores à cirurgia, pós-operatório imediato, que é após as primeiras 24 horas, até 7 dias depois. Após esses 7 dias do recebimento de alta, o paciente deve ficar sendo observado. E após 7 dias, né, costumamos classificar o pós-operatório tardio. Essa avaliação, ou seja, esse acompanhamento, deve ter um objetivo de identificar, prevenir e tratar problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tais como dor, laringite, laringite pós-intubação traqueal, náuseas, vômito, retenção de urina, flebite, pós-venóculos e outros. A finalidade é restabelecer o equilíbrio do paciente. A assistência de enfermagem na sala de recuperação pós-anestésica, ela
Como vocês sabem que a recuperação pós-anestésica ela é um período de recuperação anestésica considerado crítico. Lembra que eu falei desde o início que é um período crítico, pois o paciente ele encontra-se muitas vezes inconsciente, entorpecido, com a diminuição dos reflexos protetores. A enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada paciente, desde a sua admissão até a alta da unidade, prestando também informações aos seus familiares e que aguardam as notícias, né? Aí deve ser feita uma vigilância constante até a sua completa recuperação. Estabilidade hemodinâmica, amplitude respiratória, a saturação do oxigênio, se verificar se estamos nos limites normais, a estabilidade da temperatura corporal e o estado de consciência. Deve ser feita essa avaliação básica, né, de permeabilidade da via aérea, onde se ocorrer alguma anormalidade, deve ser tomada alguma providência necessária, avaliar esse equilíbrio, apreciar uma presença de rouquidão também, estridor, sibilos, aplicar oxigênio umidificado através das cânulas nasais, máscaras faciais, registrar sinais vitais, pressão, frequência, força, ritmo cardíaco, frequência, profundidade da respiração, saturação e sempre avaliar a condição local da cirurgia e sempre reavaliar o nível de consciência. Lembra-se que eu falei que para fazer essa avaliação na sala de recuperação pós-anestésica, utilizamos uma escala de apoio que é a escala de Anderty-Kraulick, onde vamos sempre estar ligado a essa escala para promover né, a assistência de enfermagem no pós-operatório. Ele, no imediato, a manutenção da hemostasia deve ser mantida, né? Promoção dos parâmetros de funções vitais, monitoramento e também o controle e equilíbrio hemodinâmico, na monitorização contínua da atividade elétrica do coração, né? A PA, investigar, observar criteriosamente, né? Os sinais de sangramento cirúrgico, controle do balanço hídrico, controle de dor, promoção do conforto como um todo, posicionamento adequado e administração de analgésico. No pós-operatório imediato, que são as primeiras 24 horas após o ato cirúrgico, a dor, mas com menos intensidade, aonde deve também ser feita a promoção da deambulação precoce, higienização após a cirurgia e realização do curativo após o banho. No pós-operatório tardio, que não tem uma determinação correta de quando é esse tempo tardio, mas geralmente classificamos como após o 7º dia. Vai depender muito da evolução da cicatrização, do processo cirúrgico, relacionado com o desaparecimento de todos os achados clínicos, dor, mal-estar, instabilidade dos sistemas orgânicos. As ações de enfermagem baseiam-se nas manifestações do cliente, né, após a cirurgia, e deve ser sempre orientado ao autocuidado. Algumas complicações podem ocorrer, né, que são as alterações dos sinais vitais, como a hipertermia, a hipotermia, a hipotensão arterial, e sempre a gente utiliza na hipotensão mantém, né, o paciente na posição de Traubenberg para melhor retorno venoso e deve ser ofertado sempre oxigênio. Algumas alterações neurológicas podem ocorrer, a dor, né, geralmente regiões cirúrgicas, cefaleia após a raquianestesia e sonolência, soluço. Algumas complicações respiratórias também podem ocorrer, né, tipo a atelectasia, que é o colapsamento dos alvéolos pulmonares. E também, em alguns casos, uma inflamação pode ocorrer, a inflamação do parênquima pulmonar, ocasionando a pneumonia, vai depender do paciente, tá? Vejam só, existe, além
dessas complicações, o, os cuidados com a ferida, né, cirúrgica é muito importante. Geralmente as feridas podem vir com alguma presença, né, purulenta, que varia de clara, inodora ou pus, espécie com odor fétido, com presença ou não de necrose nas bordas da ferida. O processo inflamatório normalmente se manifestam entre 36 a 48 horas após as cirurgias, mas pode passar despercebido devido à antibioterapia, tá? Aí o que deve ser feito? Primeiro, a prevenção, preparar o paciente no pré-operatório. O pré-operatório é muito importante e se ele não ser feito de forma adequada, lembra que eu falei que um pré-operatório mal feito, ou seja, mal elaborado, pode ocasionar uma complicação no pós-operatório. Por isso que as técnicas antissépticas de lavagem das mãos, escovação, uso de EPIs é de grande importância. É um princípio técnico bastante eficaz e importante para o pós-operatório, né? Sem contar que alguns clientes sem contar que todos os clientes devem ser orientados nos cuidados durante o banho com o curativo fechado, né? Em algumas instituições que tem por rotina trocar o curativo após o segundo dia do pós-operatório, o mês deve ser coberto e com plástico, com proteção de água ou chuveiro, caso molhe acidentalmente. Vai depender da rotina do hospital, mas só que pós-cirurgia, todo paciente que passa pelo processo pós-cirúrgico, ele deve ser orientado a esses cuidados, né? E uma das complicações é também a decência. O que é a decência? É a abertura total ou parcial da incisão cirúrgica, provocada por infecção, rompimento de sutura, a distensão abdominal, ascite, estado nutricional precário do cliente, né? E às vezes pode ser que o cliente tenha algum problema de queloide, não é? Que impossibilita dos tecidos se unirem com facilidade e às vezes tem alguma indicação de alguma pomada, algum medicamento para favorecer essa junção dos tecidos. Aí, uma das ações que devemos fazer diante dessa decência é a troca do curativo, pode não ser atribuída à equipe de enfermagem. Lembre-se, no caso de decência, tem que ser comunicado ao médico, né? E dependendo do tempo de permanência dessa decência, a instituição ou a equipe médica deve estar atenta a essa decência. Vai depender do tempo cirúrgico. Alguns pacientes que já têm esse problema de cicatrização já são orientados, né, a fazer o uso das medicações corretas e algumas vezes elas voltam a fazer não é bem outra cirurgia, eles voltam para o centro cirúrgico novamente para fazer uma nova sutura, tá? E é indicado nesse tipo de cirurgias, ou seja, nessa causa de decência, um curativo compressivo, de compressão, tá certo? E alguns outras situações, ou seja, alguns outros problemas podem acontecer, tipo, pode ocorrer choque. O que é? Choque é estado ou inadequação circulatória grave em condições orgânicas em que o paciente impossibilita, né, a manutenção do débito cardíaco, que são capazes de atender às necessidades do organismo. O choque pode ser hipovolêmico, relacionado à grande hemorragia, séptico, que é infecção, choque cardiogênico, que é insuficiência cardíaca, e choque neurogênico, que são alterações fisiológicas. E esses choques vão ser manifestados e durante a avaliação vai ser observado. Alguns achados, né, importantes, tipo
a hipertensão, o débito cardíaco, a hiperperfusão tecidual, uma hipóxia, baixo débito urinário, uma taquicardia, um pulso filiforme, alterações de consciência, tudo isso vai ser relacionado ou direcionado a um possível choque. E a enfermagem vai estar atenta para detectar esse choque no paciente. As ações, o decúbito dorsal a nível de cabeça com permeabilidade de vias aéreas, avaliação dinâmica, realizar rigoroso balanço hídrico, monitorar sinais vitais e manter o cliente aquecido. Por isso que aquela escala é de grande importância para tanto para a manutenção, né, como também observar o paciente na sua recuperação pós-anestésica. Né? E eu falei também na última aula, vocês tinha até uma atividade que eu passei, que foi sobre os drenos, né? Que tem por objetivo o cuidado de drenar, tem um objetivo, a enfermagem tem o objetivo de observar como é que esse dreno está drenando, e os cuidados gerais da enfermagem é manter a permeabilidade, né, visando garantir uma drenagem eficiente, na realização adequada do posicionamento, evitar que ocorra uma tração ou deslocamento, né, realizar curativo conforme necessidade. E segue algumas atividades para vocês diante dessa aula que está disponível nos slides, e também vai ter uma reunião no Meet, que o link vai estar disponível no WhatsApp, e vocês vão estar em contato comigo para tirar dúvidas. Vai seguir uma atividade para vocês também sobre a aula que foi disponibilizada no WhatsApp. E bons estudos e até a próxima, tá?